Vamos prosseguir. Bom dia, povo do canal. Eu gostaria de trazer alguns assuntos aqui, aproveitar a presença do meu amigo Alex, homem de Deus, para a gente conversar sobre coisas que temos aprendido nesse período de maturação. Estamos sendo submetidos a um tempo de nos aproximar mais de Deus e Ele cuida de nós, Ele nos trata, Ele nos ensina a sermos homens de valor. Então, um dos pontos que temos pensado, muitas vezes quando a gente entra em um relacionamento, pensamos que aquilo vai nos promover uma cura, quando na verdade isso está nos castigando, nos flagelando, porque nós não sabemos o que é verdadeiramente bom para nós mesmos. Bem pelo contrário, nós somos pó e o Senhor é o Criador de toda a terra. Ele era, é e há de vir. Então Ele sabe exatamente o que é bom e o que nós precisamos em cada estação. E hoje eu posso falar com toda a verdade que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. E acredito que tu também está vivendo, Alex. Com certeza. E esse andar com Deus, esse se colocar debaixo da presença dele, dos processos, compreendendo os processos, isso tem promovido uma maturidade excepcional e nos levado a sermos homens. Até a gente estava conversando ontem e hoje pela manhã também sobre a escolha de uma esposa, né? O que uma mulher precisa para estar dentro dos padrões bíblicos e dentro daquilo que a gente quer para o nosso futuro, que seja a mãe dos meus filhos, uma mulher que seja simples, uma mulher que não seja espalhafatosa, que seja recata, que seja humilde, tenha um espírito quebrantado. E porque cabe ao homem dar a cara a tapa, cabe ao homem ir para fora, para a guerra e caçar e se expor a perigos para proteger os que estão sob os seus cuidados. Então até no Provérbio 31 ali traz um exemplo muito bacana. Tá falando sobre a mulher sábia, mulher que edifica o lar, né? Todas as características ali da mulher de Deus. E daí tem um trecho que fala sobre o homem. E onde está o homem nesse texto? Ele está nas portas da cidade, conversando com os magistrados, e dentre os quais ele possui grande influência, ou seja, ele está tomando decisões, ele está se expondo e trazendo direção. Esse é o papel do homem. Também em um dos provérbios ali, depois eu vou colocar aqui certinho o texto, acredito que seja no capítulo 27, fala que primeiramente o homem precisa arar o campo, ter uma certa estabilidade, constituir a sua casa, a sua moradia e depois constituir família. São processos, são coisas, né? Como que tu vai lidar com os pensamentos e dilemas de uma pessoa se tu não está bem resolvido contigo mesmo? Exato. Se tu não tem uma intimidade interessante com o seu Criador, se tu não sabe nem o teu propósito de vida, como que tu vai trazer essa direção? Aí vai ser um cego guiando outro cego, entende? Cai na cova. Exatamente, então tu precisa obter essa maturidade emocional, essa maturidade física, maturidade financeira e espiritual. Então, Alex, conta aí um pouco sobre como foi o teu relacionamento e a tua conversão também, né? E eu acredito que esse é o ponto que vai edificar a galera, todo esse processo de mudança, o que tu tem sentido, o que Deus tem operado na tua vida pós-batismo, como tu está te sentindo, tá com mais fome e sede dele. A minha conversão, cara, aconteceu já dentro do próprio relacionamento, que acredito que tenha sido um dos motivos do término também, né? O relacionamento que eu tinha, o namoro era um namoro mundano, né? Então era um casamento dentro de um namoro. E logo que a gente se conheceu, eu tava iniciando o meu processo de conversão, né? E quanto mais o tempo foi passando, mais disciplina
eu fui buscando com a palavra, né? Com Deus. Então, a pessoa que estava do meu lado se dizia cristã, né? Mas ela não buscava viver a palavra de fato, né? Enfim, veio de família católica, etc. Aquela coisa toda, né? E aí, mas foi exatamente como tu falou. A gente acaba errando e pecando muito nesse processo porque a gente acha que algo ou alguém, o mundo de certa forma vai preencher um vazio dentro de nós, né? Então a gente acaba errando muito nesse ponto porque a gente acha que sabe o que é melhor para nós, né? Mas no fim a gente não sabe. Então o que a gente acha que vai nos trazer cura, na verdade, traz mais destruição, né? E serve de aprendizado, né? É Deus mostrando para nós que Ele sabe das coisas, né? A gente só precisa cumprir o nosso papel aqui, cumprir com a palavra dele e ele vai prover essas coisas para nós. Amém. É isso. Entende? Mas foi basicamente assim. Antes de eu me converter, eu não conhecia a verdade, né? Então eu seguia o mundo. Então, eu era só mais um que seguia o mundo. Então era aquela vida de balada, de festa. A minha juventude foi muito assim, né? Eu achava que ser homem era ficar com várias mulheres, me relacionar com várias mulheres. Enfim, eu corria atrás do dinheiro e de mulher, né? Hoje eu trabalho e estudo para construir o meu reinado e, consequentemente, a minha família, né? Família santa. Exato, poder prover para uma mulher e consequentemente, para os meus filhos, entende? Então, hoje o meu propósito de vida é esse, entende? E claro que eu peço a clareza do Senhor, né? Em relação a isso, entendeu? Mas eu trabalho e estudo indo para essa direção, entende? Bom. Mas foi basicamente isso. E aí dentro do relacionamento a gente acabou entrando ali em dissonância, né? Mas esse relacionamento também me mostrou a mulher que eu quero do lado, né? Me mostrou muito isso, né? Então, que é o que a gente estava conversando de manhã até, né? Sobre essa mulher recata, preservada, uma mulher que ela é temente ao Criador, que ela tem Cristo no centro da vida dela, nas suas ações e na prática, né? Não da boca para fora. Então isso é essencial. E também a gente ser esse homem, né? Será que a gente é o homem? A gente é o homem que merece a mulher que a gente deseja ter, né? Então esse é um ponto muito importante também. Às vezes a gente não está preparado, né? A gente quer atropelar o processo, quer ir lá para frente, mas calma aí, a gente está pronto para isso, né? Porque o que tu falou antes, né? A partir do momento que a gente tem uma família, não se trata mais dos nossos sentimentos, dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas vontades. Vai ser sobre... Tu vai precisar se anular muito. A gente vai ser o alicerce dessa família, né? A gente vai ser a rocha daquela família. Então, não vai mais ser sobre as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades físicas e financeiras. Vai ser sobre aquela família ali, né? Isso. E será que tu é homem para aguentar isso? Tu tá preparado para isso? Então é isso, velho. E querendo ou não, esse relacionamento, por mais que ele tenha me destruído, né, me deixou quebrantado. E a palavra fala, né? É nesses momentos que tu tá quebrantado que tu tende a buscar o Criador, né? É verdade. E me mostrou até ingratidão, de certa forma, porque até durante o relacionamento mesmo, teve alguns momentos que a gente passou conturbado, em que eu buscava muito Deus, né? E aí depois que tava tudo bem, tava tudo certo, do meu ponto de vista, né, aos meus olhos, aí eu esquecia de Deus, né, esquecia do Criador. E até quando aconteceu ali a quebra, enfim, aconteceu o término ali, eu me via sofrendo e eu me via mal muito mais porque eu tava enxergando a ingratidão que eu tive com Deus do que pelo próprio término, né. Isso aí foi muito louco, assim. Isso foi muito bizarro. Mas, cara, foi bom que tudo isso tenha acontecido. Sim. Perfeito. E, cara, eu vejo que no teu... Assim, sobre o teu processo de conversão, até quando tu estava ainda dentro do relacionamento, ali no casamento do Gabriel Breyer, foi em outubro do ano passado, e a gente teve uma tarde com os padrinhos. Acredito que foi bem antes do casamento mesmo. Que o Gabriel tinha pedido pra eu levar o violão, e a gente tava lá tocando e tudo, na presença. E daí, cara, eu lembro que eu olhei pra ti, eu pensei, esse cara tá debochando, será? Eu vi assim tua cara e disse, não sei, mano, parece que o Senhor não tá surtindo efeito, assim.
E daí eu achei interessante, cara, porque tinha uma galera ali cantando e tudo, e o Alex tava meio disperso, não sei se é o jeito dele, né? Às vezes o cara julga meio sem entender, mas foi engraçado, assim, porque à noite no casamento a gente tava lá curtindo, celebrando com os noivos. No final da festa, meu velho, ele chegou em mim chorando, me abraçou, disse, cara, tu não sabe como Deus me tocou através daquelas canções e o Espírito Santo ministrou meu coração, eu preciso de estar perto desse ambiente, eu preciso disso, né? Então, cara, aquele dia ali pra mim foi excepcional, velho, porque eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque eu pensei, não, realmente Deus queria que eu levasse o violão, Deus queria que esse momento acontecesse, e ali eu vejo que Ele tava trabalhando no teu coração, né? E depois do término também foi plano dele para que tu pudesse te aproximar cada vez mais, porque tu tinha fome e sede, como tu mesmo tem relatado. Então, a partir daquele momento ali, cara, eu botei teu nome na listinha de oração e falei, Senhor, toca no coração desse homem. E daí, mano, foi muito legal no momento que eu tive ali em Itapema também, o Alex estava ali no Gabriel para ter um tempo, descontrair, tá junto, assim. Em comunhão, a gente fez um churrasquinho na casa do Breia. E ele falou também, leva o violão, teve um mano ali da empresa que trabalha com vocês que levou. E daí a gente ficou na mesa ali, louvando, curtindo e buscando a presença. Daqui a pouco, o Senhor me lembrou de um texto lá do Filipe e Eunuco, que está em Atos dos Apóstolos, que o Eunuco, ele tá andando na carruagem dele, ele é da Etiópia, né? E daí ele não tinha o contato com a lei dos judeus e tudo. E daí o Senhor manda Filipe andar ao lado daquela carruagem. Ó, escuta o que o homem está lendo. Ele estava lendo sobre o profeta Isaías, especificamente no capítulo 53, que fala sobre Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi um homem de dores, que sabia o que é sofrer. Levou sobre si as nossas transgressões. E daí Filipe pergunta para o eunuco, tu entende o que está lendo? E daí... senta aqui na carruagem e me explica, né? Eles foram naquele andar ali e Filipe foi trazendo a luz da palavra. E daí, depois ele entende aquilo, que ele só precisava de fé, ele precisava crer e confessar que Jesus é o Senhor. E daí ele vê um pouco de água ali e diz, é um poço, né? Pô, o que impede que eu seja batizado? Ele diz, não, ninguém vai negar, vamos lá. Daí o Filipe foi, batizou o eunuco. E daí, naquele momento, eu trouxe essa palavra, vocês se olharam, né? Foi muito interessante porque o Gabriel e o Alex se olharam e... Cara, chega de postergar essa decisão, né? Não tem mais por que adiar. Cara, era... Verdade. Meu, era 1 da manhã. Aí eles falaram, vamos descer pra praia agora. Agora mesmo? Mano, tava um pouco frio, assim. E, meu, quero honrar a Luísa, a esposa do Breyer aí. Cara, ela grávida, barriga estourando ali, entrou na água junto com a gente, mano. Corajosa, entrou na água ali, gravou, filmou tudo. Tava o brother lá, é Léo o nome dele? O Léo, queridão, levou o violão, a gente tava junto ali naquele momento. Até tem um vídeo no Insta da Santidade, né? Que a gente fez o batismo ali, cara. Então, mano, foi um momento excepcional de comunhão. Isso não teria acontecido se não tivesse acontecido o término. Mano, tá ligado? então Tipo, uma coisa exatamente, cara, que nem eu fui lá pra Itapema e o Alex estava bem nesse momento de vulnerabilidade, buscar a santidade de Deus e tudo foi acontecendo, sabe? São coisas assim que a gente não planejou e Deus foi trabalhando, depois foi mostrando o macro, né? Foi mostrando e a gente se aproximou mais. E agora eu tô aqui, e daí a gente já foi em um monte de igreja. Exatamente. Cara, muito massa. A gente não entende os planos, os propósitos de Deus. Então, pô, voltando pro início do vídeo. Seria melhor eu estar no relacionamento? Será que seria mesmo? Olha quanta coisa a gente perderia de Deus se a gente não respeitasse os tempos e as estações. Então é tudo no seu tempo, cara. Não adianta, porque quando for pra gente realmente constituir família, vai ser tudo lindo, vai ter testemunho, vai ter bênção. Tem um provérbio também que diz, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, é isso, cara. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Perfeito. É isso aí. Muito bom. Busquem a Deus. Esse é o nosso conselho. Só vivam pra ele. Que nem a gente falou ontem, faz o feijão com arroz, cara. Deus vai preparar o filé mignon ali. É perfeito isso aí. Às vezes o cara acha que eu tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro. Deus aí. Não, o cara quer cuidar da cozinha toda, né? Calma, brother, calma.
Tudo vai acontecer quando tiver que acontecer. É isso aí. E o seu castigo nos traz paz. É. Isaías 53. O castigo que recaiu sobre Cristo nos trouxe paz, nos trouxe vida. E hoje nós temos vida em abundância. Até o Alex está conhecendo esse contexto de igreja, de corpo de Cristo. E ele está vendo que possui, na verdade, uma grande família, né? Muitos irmãos e irmãs que estão caminhando para o mesmo lugar. E é só o começo, cara. A gente vai estar lá em Caxias, logo menos, vamos trazer mais conteúdo. A gente vai visitar mais igrejas, né? Até que o Senhor venha, vamos pregar o Evangelho. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar. E essa é a minha promessa, né? Eu gastarei minha vida para te coroar. Amém. Esse é o meu anseio. Meu amor por ti não será um segredo. É isso. Perfeito. Amém. E o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ah, toma a palavra! Isso aí. Amém? Valeu. Uma honra estar contigo, meu irmão. Digo mesmo. Só o pai. começo. Digo mesmo. Valeu.